que não pôde aparecer aqui, e vamos trabalhar essa questão. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui a tela. Eu acredito que fica melhor para os irmãos. Quem estiver anotando, fica mais fácil. Aí só trabalha com anotação. Então, nós na última aula... Deixa eu partilhar aqui primeiro. Então, na última aula, a gente trabalhamos todos os textos, né, da questão da salvação no âmbito judicial. E no âmbito judicial, essa salvação ela é dada no espírito do homem, tá? E aí o segundo aspecto que nós temos é o aspecto orgânico. E qual é esse aspecto orgânico? Esse aspecto orgânico é a natureza de Cristo dentro de nós, e nós passamos a refletir essa natureza em Cristo, né? Então, a salvação, ela é Cristo em mim, e aí o aspecto orgânico é eu em Cristo através das minhas obras. E aí que começa a confusão entre reino e salvação. Porque a salvação, ela é dada no Espírito, e nós vamos ver aqui nos 3 tempos da salvação, e quando os irmãos veem que o texto está falando de obras, nós precisamos se atentar se está falando de reino ou está falando de salvação, tá? Depois que a gente vê essas diferenças aí, a Bíblia vai ser outra. Os irmãos vão começar a enxergar outra Bíblia. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, deixa eu só trocar aqui. O primeiro ponto da salvação orgânica, nós podemos ver em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que é a consagração do crente. E essa consagração, ela é dada aonde? Ela é dada na alma. Então, a gente precisa estar atento quando a Bíblia está falando da alma e quando a Bíblia está falando do quê? Do espírito. São coisas distintas. Inclusive, depois eu quero até trazer para os irmãos que tem um texto que eles usam muito na questão da condenação, que é Romanos 8, versículo 1, que está escrito assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só que muitas traduções, o Bruno, que é um pouco mais estudioso, acredito eu que o Bruno tem várias versões aí, ele vai ver que tem outros que falam assim, que não andam segundo sua carne, mas segundo seu espírito. Então, quem é que não tem nenhuma condenação? Aquele que anda segundo o espírito. E nós precisamos depois, mais para frente, ver a definição da palavra condenação, porque se faz uma confusão o que é passar por um juízo ou por um julgamento e o que é a condenação. A religião, por muitos anos, ela confunde condenação com inferno. E não é assim. A Bíblia muitas vezes vai trazer uma questão de condenação, mas não é uma condenação eterna, é uma condenação temporária. E aí que vai começar o grande problema e os grandes questionamentos, né, dos TikTok da vida. Quem acompanha a gente aí nos TikTok vai ver o povo fazendo muita chacota, negando os textos, porque a gente não pode se preocupar o que tal denominação fala, ou o que a outra denominação fala. Nós precisamos estar atentos no que a Bíblia diz. E se o que a Bíblia diz estiver coerente, eu tenho que ir pela Bíblia. É a mesma coisa. Eu não posso ver se perdeu ou não perdeu a salvação para me ficar olhando o comportamento do irmão. Então, eu tenho que olhar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz tal definição, e aquele irmão que a gente acha que deveria perder salvação não vai perder, paciência. Eu tenho que ir pelo que a Bíblia diz. E aí, o primeiro texto que vai falar sobre essa consagração aí, e é na alma, Romanos capítulo 12, versículo 1, que vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só que Eu interessante. amo esses 2 versículos, Renata. Eu tenho gravado na tábua do meu coração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeitamente. Olha que interessante. Então, o nosso culto ele tem que ser racional e não irracional. E essa aqui é o quê? A consagração. O segundo texto que eu vou trazer para os irmãos é a reconciliação subjetiva. Lembrando que a gente trabalhou muito a questão objetiva. E a questão objetiva é de Cristo em nós, e agora é nós em Cristo. E é essa que é a questão orgânica da salvação. E aí o segundo texto, 2 Coríntios 5, 17 ao 20. 2 Coríntios 5, 17. E vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Observa. Assim, se alguém está em Cristo. Lembrando que quando nós somos salvos, é Cristo em nós. É o Espírito de Cristo se tornando um só Espírito com o nosso. E nós não temos nenhum texto, nenhuma passagem falando que esse Espírito desacopla. Mas aqui o texto está dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura. Então, aquela narrativa que o povo fica, e se ele pecar deliberado? É se, não dá para fazer teologia com si. A gente consegue fazer teologia com fatos e escritos. Se, não funciona. Observe bem que quando eles querem trazer a questão da perda de salvação, eles sempre trazem o se e o mas. E é a mesma coisa na salvação. Eles olham para o texto e aí depois eles falam, mas se o cara fizer isso, se você não fizer isso, você não pode ser salvo. E isso aí chega a ser diabólico. O 18 vai dizer assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Observe que é minhas atitudes em Cristo essas obras. Veja só, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Observe que é sempre as nossas obras olhando para Cristo. Nós deveríamos, e eu falo nós deveríamos, que infelizmente nem todo cristão consegue. Nós deveríamos ser um Cristo na terra para as pessoas. Só que o enfado do dia, o cansaço, né? A correria, o dia a dia, o nervosismo, a ansiedade, nós não conseguimos refletir essa imagem de Cristo para as pessoas. Gente, eu nunca vou esquecer um dia, eu não era crente na época, e às vezes a gente pede as coisas, a gente não analisa. Eu sempre trabalhei, na maioria da minha profissão, foi de motorista. E eu fui entregar uma vez no agropecuário, eu trabalhava com material de agropecuária, numa mulher evangélica. E eu nunca vi povo mais estressado com dinheiro. Você mexeu no bolso do camarada, você vai ver quem é ele. E tinha dado uma confusão de entrega. Então, a empresa ela errou a entrega, entregou para outro cliente. Cara, eu fui contar a história para a mulher muito mansa, cristã, não sei qual é a denominação, e numa mansidão, não esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça, entregou errado, não tem problema. Não tem problema. Eu ligo para ele, depois ele paga o boleto, não tem problema nenhum. Aí eu olhei para aquela mulher, falei, agora eu vi um crente. E se eu for crente, eu quero ser que nem essa mulher. Falei dessa forma, cara.
E eu passei um processo, cara, que toda vez o Espírito me testificava e me jogava nesse dia que eu falei, quero ser que nem essa mulher. Agora, a gente precisa ser crente ao ponto de não ligar para as coisas financeiras. Por isso que eu acho até infrutífero, eu nem entro nessas questões, vocês vão ver, é difícil eu entrar nessas brigas de dízimo, dessas coisas. Gente, dinheiro é lixo. Se a gente for olhar, dinheiro compra as coisas mais banais, que não presta. Então, eu nem entro nessa discussão de dízimo ou não, porque dá a impressão que eu não sei quem é que gosta mais do dinheiro, se é quem não quer dar, ou se é aquele que fica pedindo, né? Mas, enfim, para não entrar nessa questão, mas devemos refletir o comportamento e o pensamento e a mente de Cristo, tá? Essa é a reconciliação subjetiva. Aí tem a justificação subjetiva. E aqui eu quero deixar vou deixar aqui alguns pontos, algumas pontas soltas para os irmãos, que é Apocalipse 19, 7. E observa que os textos estão falando de comportamento. Apocalipse 19, versículo 7 e versículo 8. Vai dizer assim: alegrai-vos, enxutai-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então, observe só, existe o ato de justiça no singular, que é Deus na nossa vida, somos salvos. Só que nós também temos os nossos atos de justiça, que são as obras. E aí, eu quero que os irmãos, se estiver escrevendo aí, anota aí, que existe duas vestes de salvação. E nós não temos só esse texto, nós temos algumas passagens bíblicas sobre esse assunto. Então, qual é a primeira veste? A veste de salvação, que é as vestes brancas. E aí nós temos as vestes dos vencedores. E quem são os vencedores? Aqueles que conseguem atingir os atos de justiça. E aí a roupa vai ser o quê? De linho finíssimos, resplandecente e de ouro. Observa que cada vencedor, cada cristão que consegue atingir a questão do reino, vai ser diretamente relacionada ao quê? A resplandecência do corpo. A ressurreição do corpo resplandecer, uns vão resplandecer igual estrela, o outro igual o sol, o outro, cada um vai ter uma maneira de resplandecer. Também são algumas passagens que nós podemos estudar sobre esse assunto. Mas coloque aí que Apocalipse 19, 7 e 8, ele está falando de quê? De atos de justiça. Esses atos são obras cometidas por nós. Nós temos vários textos aqui para olhar só sobre esse assunto, ele já dá uma aula completa. E quem quiser entender mais sobre o assunto, pode ler lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6, ele vai dizer sobre esse assunto. Na próxima aula, já da semana que vem, eu vou dar para os irmãos aqui, nós vamos estudar sobre a constituição do reino. Assim como... 6:33? Oi? 6:33? Mateus? Mateus, você pode ler o 6 completo, que você vai ver algumas características de obras. Com certeza. Tá? Então, você olha e vai analisando. Mas aí, a próxima aula, nós vamos trabalhar a constituição do reino. Assim como o país, por exemplo, nosso país tem a constituição da lei, né? Que é aquele livrinho verdinho com a bandeira do Brasil. E o reino também tem a constituição. E essa constituição do reino, Jesus deixou em Mateus 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Inclusive, Mateus capítulo 7 é um dos textos que eles usam para perda de salvação. E o texto não está se tratando de perda de salvação. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos trabalhar os textos que eles usam, que é de reino, para a gente poder enxergar o reino e não a perda de salvação.
ok? Então, vocês colocam aí. E esse texto aqui está falando dos atos de justiça. Pai do Senhor, Luzia, chegou agora, mas aí no início da gravação lá amanhã você pega. São só 3 versículos que nós falamos até agora. Amém, Pai do Senhor. Amém. Agora nós vamos trabalhar a santificação subjetiva. Lembrando, por quê? Tem a santificação que Deus nos concede e tem a santificação que nós atingimos também. Pode falar, Bruno. Renato, perdão. O senhor falou que é para a gente anotar aqui as 2 vestes de salvação, correto? Beleza. Aí é vestes brancas que você falou, correto? Qual que é a outra? Vestes de linho finíssimo. Beleza. É uma veste, veja só, é uma veste de núpcias. Nós vamos ver a diferença das vestes. As vestes brancas é para salvação, é um cristão salvo. Só que existe as vestes de núpcias, que é de intimidade com Cristo. Engraçado. É dada pelos atos de justiça e pelas obras. É muito parecido com o reino. Uma vez uma pregadora estava falando sobre a monarquia, né, na Inglaterra. E assim, no hospital que a rainha vai, todos os súditos do país vai, Renato. Eles usam o mesmo hospital que a rainha usa. Então, assim, o pessoal lá tem né, uma qualidade de vida melhor do que aqui. Aí a gente fica pensando, lá o reino de Deus também tem isso, né? Tem o pessoal, as pessoas que têm, como se fosse uma hierarquia também lá no reino dos céus, né? Sim, eu postei um vídeo mostrando uma passagem de João Batista e fiz a analogia do reino na terra. Lembrando, Jesus sempre usou algo terreno para demonstrar para nós algo espiritual. E eu usei essa analogia, assim como lá tem hierarquia, né, no reino lá na Inglaterra, que eu acho que é um dos poucos países que tem reino ainda, né, que tem um rei lá, o príncipe e tal, essa questão de reinado. É o mais próximo que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. E aí a gente pega aquilo ali como exemplo. E aí essa questão de vestes aí, pode anotar que mais para frente nós vamos trabalhar essa questão aí. Mas bem mais lá para frente, quando a gente estiver usando os textos, e aí a gente vai marcando. Ou a gente traz uma aula só de vestes. Lá em Salmo vai dizer que essas vestes, elas são vestes não é tricô, é bordada. E o bordado, ele está falando de obras. Então, são 2 vestes lá em Salmo, o salmista vai falar. Então, a gente tem bastante questão sobre as vestes. Se você falar isso daí para quem não estudou sobre esse assunto, vai chamar vocês de herege. Mas não vai falar isso aí para eles, não, né? Ô, Renato, mas assim, teve uma vez que eu estava numa live com o Natanael e o Felipe apareceu lá, foi bem à noite, né? Aí ele estava comentando com a gente essa questão das vestes, né? E aí o Natanael, ele ficou bastante surpreso porque ele teve uma experiência onde ele falou assim que ele foi levado a um lugar, ele falou que era um paraíso, e ele via que lá os corpos das pessoas na vestimenta tinha uns que brilhava mais e outros brilhava menos, e ele lembrou disso. E quando ele comentou isso, eu lembrei que eu tinha visto uma moça que ela passou um processo numa UTI, e ela teve uma experiência também espiritual parecida. E quando o Natanael começou a recorrer durante a live, contando essa experiência, eu lembrei, e ela falou que também, que no lugar onde ela estava, ela falou assim, que ela olhava e via que cada pessoa era como se fosse uma pedra. Uns brilhavam mais, outros tinham mais cores, e ela foi contando essa experiência. E aí, exatamente quando o Felipe falou, o Natanael também, ele já foi, a mente dele já remeteu a uma experiência parecida que ele teve. Perfeito. Inclusive, essa experiência, no dia que ele veio na minha live à noite, nós ficamos, ele, o pastor Emerson, e apareceu um outro rapaz que eu não vou lembrar o nome dele, que é amigo de vocês, ou só amigo dele lá. E aí ele contou essa experiência para nós também.
E aí nós pegamos os textos e mostramos para ele, Natanael, isso é bíblico. Aí nós colocamos, não lembro se a gente mostrou aqui Apocalipse, mas nós mostramos outros textos, né, falando essa questão de vestes. E aí as pessoas acham que a veste é só uma branca, não. A vestes branca é para salvação. Só que as vestes de linho finíssimo, que é uma veste mais especial, ela é de quê? De obras. É de obras. E aí a gente vai discorrer esse assunto. O próximo texto é a santificação subjetiva, que é a santificação que tem que vir por nossa parte. Por isso que ela é subjetiva. 1 Pedro 15, 1 Pedro, versículo 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Observe só, essa palavra aqui, ó, tornai-vos. Certo? Essa palavra tornai-vos é algo que tem que ser eu fazer. Né? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, essa santificação, ela é as nossas obras, os nossos atos. E aí já não vale aquele argumento, e se ele... É engraçado que todo pecado para eles é os pecados de cunho sexual para poder perder a salvação. Todos. Para eles, os mais terríveis são esses. Mas não. Todo salvo, ele é salvo para as boas obras. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. O próximo versículo o próximo critério da salvação orgânica, que é o 5º, é a transformação. Então, vai haver uma transformação. Está lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como o Senhor, o Espírito. Então, o Espírito de Deus atuando no espírito do homem é onde vai haver o processo dessa transformação. Observe que Paulo, algumas vezes, ele vai trazer a salvação como algo progressivo, e outra hora ele traz a salvação como algo já objetivo, concreto e realizado. É onde que a gente fala, gente, a salvação ela é dada no espírito, e aí tem um processo na alma e vai finalizar no corpo. E eles não querem entender. Muitas das vezes pelos seus dogmas, outras vezes pelos seus orgulhos, né? Pelos seus clichês, pelas suas denominações. Cada um vai ter um motivo. Outros também, porque também não chegou a hora de ter esse tipo de entendimento de revelação, e cada um vai ter aí um probleminha com essa questão. Mas ela é muito bíblico, essa questão da salvação no Espírito. O próximo aqui é a conformação. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Os irmãos quiserem interromper aí, pode ficar à vontade, tá? Perguntar alguma coisa. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Etapa por etapa, né, Renato? Oi?
Cada etapa, né? Etapa por etapa, tá bem descrito aí, né? Ou seja, são várias etapas, justificou, é tudo, tem no seu tempo, né? É um processo, né, gradativo. Você está entendendo? É um processo gradativo, certo? E o último aqui é a glorificação. Então vamos lá na glorificação. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, olha só, ele está falando conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, houve o quê? Um aperfeiçoamento. Cristo também aperfeiçoou o seu processo aqui na Terra. Vai estar lá em Hebreus, vai estar aqui em Hebreus também, Hebreus 5, salvo engano. Então, essa questão aí, dessa glorificação, dessa glória que nós vamos alcançar, ela é um processo. Ela é um processo, certo? Esses textos aqui, meus irmãos, desse processo de salvação, dessa questão aí, ela não nos permite nenhuma depressão. É a gente enxergar que aquilo tudo que a gente está passando é um processo. É um processo. Eu quero trazer aqui uma imersão sobre a vida de Abraão. Abraão errou bastante, mas Abraão, ele passou em todas as provas. Correto? E aí, com essa questão aqui, eu finalizo aqui a questão orgânica, eu vou trazer uma analogia para os irmãos entender aqui a diferenciação de salvação e reino. Eu vou deixar um pouco mais para baixo, mas eu vou trazer um outro aspecto aqui. Pode falar, irmã. Janaína, pode falar, minha irmã. Você levantou a mão, Janaína? É sobre esse último versículo que o irmão leu em Hebreus 2:10. Pode falar. Eu queria que você explicasse de novo, porque eu Tá, não tenho. vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Voltou. Então vamos lá. Hebreus 2:10, né? Porque convinha que aquele por cuja a causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória. Então, Cristo está nos conduzindo à glória dele, à glorificação nossa. Nós vamos ser glorificados com ele. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da consumação deles. Então, o que o texto Esse sofrimento é o deserto mesmo, irmão? Exatamente. É o deserto da nossa vida de crente, oh, Jesus. E o deserto, minha irmã, e ó que o deserto não é do lugar pior, não, hein? Não, tem lugar piorzinho, né, irmão? Eu sei como que é. O deserto é uma das coisas que mais me invocou quando eu me converti a crente, foi quando um rapaz tinha um conhecimento de crente e não era crente, ele falou assim, você quer ser crente, mas você está preparado para um deserto? Eu falei, mas o que é deserto, meu irmão? Ah, rapaz, quando você entra num deserto, esse negócio de mexer com crente aí, eu já fui da igreja, meu irmão. Só você cair fora desse negócio aí. Falou desse jeito para mim. É pesado, né, irmão? Aí, mas Deus foi fiel. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, Cristo, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, e assim como ele foi, nós também. Nós temos nossas lutas. Você falando assim, Renato, eu lembrei do texto de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 34, que fala do conselho que Gamaliel deu. Quando eles pegaram os apóstolos e começaram a, né, chicotear os dois,
e bateram bastante neles, né? E aí eles falaram que não ordenasse para não falar a respeito mais de Jesus. E eles falaram assim: vou dar só um couro neles, né? Então não vou matar eles, não. Deram um corinho bom, uns açoites gostosos neles. E aí diz assim a palavra do Senhor que eles saíram de lá regozijando por terem sido dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. E hoje em dia é cheio de crente mimimi que a gente vê que não pode passar por um deserto, uma aflição que já tá correndo que nem um doido, né? Só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Então eu vou trazer a ilustração aqui, e é verdade, né? Ainda mais nesses tempos de hoje, acho que tá pior, viu, irmão? Então eu vou desenhar aqui, caso os irmãos queiram ilustrar isso aqui, que eu acho que até que é bacana, que é o quê? Esse aspecto, tanto o aspecto judicial, quanto o aspecto orgânico, certo? Que o aspecto judicial é a justiça de Deus, e o orgânico é a natureza de Deus em nós, que é o processo que nós vamos passar. Então, ele é dado em 3 tempos. E quais são esses tempos aqui? Então, nós temos aqui o passado, nós temos o presente, e nós temos o futuro, certo? E aonde que essa salvação ela deu no passado? Ela deu no Espírito. Então, vamos lá. No Espírito, no passado, certo? No presente, ela está dando aonde? Na alma. E o futuro? É o corpo glorificado. É o corpo resplandente, né? Vai ter, até em Daniel fala desse corpo aí que nós vamos ter, que vai iluminar. Então, aqui é no corpo, certo? E aí, esse processo aqui, como que ele vai se chamar? Aqui ele vai se dar como justificação, na alma é a santificação, e no corpo a glorificação. Certo? E aí, nós vamos usar o texto base da salvação para poder entender aqui a justificação. Eu não vou compartilhar a tela aqui, mas eu vou ler e vou colocar aqui para os irmãos, que aqui, Efésios, capítulo 2, isso aqui o Bruno deve saber, já ouviu um monte de vezes a gente refutar os caras aí. E o texto, ele é muito claro. O texto, ele é cristalino. Só que, infelizmente, a religião não deixa os irmãos enxergar isso aqui. Vamos lá. Efésios 2:8. Porque pela graça, veja só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos pegar aqui 3 palavrinhas aqui principais da salvação. É pela graça, e o intermédio é a fé, certo? E o que seria essa salvação? Ela é um dom de Deus. Nós vamos trabalhar essas 3 palavrinhas aqui, para a gente fechar a questão da salvação aqui, sem trazer os textos, né? Eu não vou trazer os textos aqui, por não ser uma especialização nem nada, mas os irmãos podem ficar à vontade para trazer os textos que dá a entender que é perda de salvação. Os irmãos podem me chamar no privado, eu faço um vídeo e coloco lá no grupo. Fala, irmão, ó, o versículo aqui não está falando de perda de salvação,
eu explico o texto, explico as palavras, tudo, pode me chamar no privado. Mas aqui, para a gente ter um pouquinho mais de dinâmica na aula, a gente vai embora. Mas pode trazer, tá? No privado, que é até bom que a gente traz alguns materiais aí no meio de semana. Pode falar, irmã Janaína. Ô, irmão, a questão desse dom é um presente, não é? Pois é, esse dom é um presente. E qual que é eu queria sempre te perguntar isso, a diferença desse presente que aquele ladrão na cruz recebeu e daqueles que vai herdar o reino, porque ele foi para um lugar que não era o reino. Ou eu não entendo essa parte, entendeu? Vamos ver. Essa parte que eu fico Tá na nossa curiosa. pauta. Tá na nossa pauta aqui, essa passagem aqui. Pode ficar tranquilo que a gente já vai ver. Só vamos terminar essa questão aqui que eu vou trazer os textos para os irmãos. Ó, veja só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o mesmo texto vai dizer, ó, não de obras. Salvação não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se o Renato é salvo pelas obras, ó o absurdo que eles falam. Então, quer dizer que eu vou para a igreja 3 vezes por semana, participo do grupo dos varão ou das irmãs, eu me dedico para a igreja, e o cara que nunca foi, ele vai ser salvo igual eu? Não é justo. Só que quando ele fala não é justo, ele está olhando para a justiça dele. Justiça própria. É muito forte isso que você está falando, Renata, é forte demais, porque a gente pensa que realmente fazer a obra de Deus é só ficar ali dentro da igreja, né? O sistema faz a gente pensar isso, só Deus para ter misericórdia. O E é sistema... muito mais do que isso, o reino de Deus que está escrito em Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, é uma coisa que depois, quando você vira a chave desse versículo, Deus já me deu uma campanha dentro da igreja. O pastor do nada virou para mim e falou assim: Janaína, você vai ficar com campanha de quinta-feira, você que escolhe o tempo. E Deus me deu esse tema da campanha, Mateus 6,33. Enquanto 7 quinta-feiras, quando terminou a campanha, Deus me deu meu carro, Renato. Oh, glória! Você vê. Eu tinha tirado minha carteira, estava esperando essa bênção, e o Senhor foi lá e me abençoou. Por quê? Porque a gente está buscando o reino, a gente não, é igual você falou, a gente não, é pra você ver, esse carro, você não acredita que depois minha mãe e meu filho me tomou ele. E pergunta se eu fui lá perguntar para eles venderam, me tomaram o carro, venderam o carro e nem ligaram. Falaram assim: mãe, vendi o carro, senhora, tô mandando R$1.000, senhora, fazer uma compra do mês aí. Pergunta, vocês, nem isso era. Nem isso, meu amigo. E você acha que eu fui tirar essa satisfação com eles? Ô, filho, era um Prisma automático, Renato. A tabela dele tava uns 50 mil. Aí meu carro estragou. Na época eu não tive condição de consertar ele, porque arrebentou o câmbio, aquele negócio da embreagem lá. Aí a caixa de embreagem dele arrebentou toda. Deu mais de R$5.000, eu não tinha dinheiro. Meu filho foi lá, pagou o conserto e falou assim: mãe, eu vou pegar o carro lá. Quando a senhora tiver, a senhora me paga. Ô, Renato, só Deus sabe o que eu passei. Eu estava fazendo meu curso de enfermagem e eu rodava de Uber e pagava o curso, e pagava as despesas de casa, fazia tudo. De repente, cadê? Não tem mais o ganha-pão. Aí lá foi fazer torta de frango para vender no curso, para não acabar o curso, não parar o curso, Não até eu formar. Eu formar, vendia lanche na escola até para me formar e conseguir pagar o curso. Eu não desisti não, mas foi uma luta travada. Mas hoje, graças a Deus, eu nem falo sobre carro com minha mãe e com meu filho, porque o que me importa é ganhar eles para Jesus. Tem gente que fala assim comigo: você é doido, eu não perdoaria, eu não fosse meu filho e minha mãe, meu amigo. Você acha que eu tô preocupado com o carro? Eu tô preocupado para onde que eles vão passar a eternidade, meu amigo. Minha preocupação é essa, entendeu? Se Deus falar assim, dá a sua casa para eles, eu dou. Se falar assim, a alma deles vai ser salva, eu dou até a roupa do corpo, irmão. Entendeu? Não tem isso não. Maravilha, com certeza. É o que eu falo, né? Se diz que é para procurar a justiça de Deus, né? E nós vamos ver bastante essa questão aí, Janaína, mais para frente, que ainda que uma pessoa salva comete esse tipo de coisas,
Aonde é que ele vai pagar isso daí? Porque, biblicamente, ele vai pagar lá no trono. Eu vi um pastor, na verdade não é pastor, né? Na verdade ele é um mestre, né? E eu tomo bastante aula com ele. E ele virou uma chave para mim, que ele falou que quando alguém está devendo ele, se esse alguém é ímpio, ele vai lá e cobra. E se esse alguém for crente, ele não cobra. Ele falou, não cobro. Se estiver me devendo, eu não cobro. Por quê? Porque eu sei que ele vai pagar no tribunal de Cristo. Lá ele vai ter que dar de conta. Né? Mas é importante que você falou, não valorizar coisas terrenas e focar naquilo que é espiritual. A irmã lutou e foi para cima. Então, nós vamos trabalhar essa questão aqui do dom e da graça já vai ser o próximo tópico aqui, tá? Vamos ver aqui a questão da santificação, para não ficar os versículos. Então, eu estou falando, estou mostrando, né? Passado, presente, futuro, né? Justificação, santificação e glorificação. 1 Coríntios 1:18. Eu não vou compartilhar a tela, senão fica ruim aqui, de eu ficar tirando e colocando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos, nós não foi salvo, nós somos salvos. O texto aqui está trazendo para o presente, somos salvos. Poder de Deus. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Esse somos aqui, ele não está nem no passado e nem no futuro. Não seremos, não fomos, nós somos aqui no presente. Então, eu quero trazer essa questão da salvação no presente. Não vou. São vários versículos, tá, irmãos? Eu estou trazendo só 2 aqui, para a gente ter um paralelo. O outro aqui, né, 1 Coríntios, nós trouxe. Agora, Atos 2:47. Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Iam sendo salvos. Então, essa salvação, essa santificação, ela é um presente, ela está no presente nosso, tá? Tem mais versículo, mas para nós não se aprofundar nisso daí, a gente pode ficar só nisso daqui. E aí, vamos trabalhar a questão da glorificação. A glorificação vai estar lá em 1 Coríntios 15:3 e Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, assim como Cristo morreu, nós também iremos morrer, ou aí eu não quero entrar na questão escatológica de arrebatamento, tá? Mas que nós vamos ter o corpo igual ao de Cristo ressurreto. E Paulo, nessa carta, ele chega até a dizer assim, que se a gente não crê que Jesus o ressuscitou, ou nós vamos ressuscitar igual Cristo, que a nossa fé, ela é vã. Ela é vã. Existe uma linha teológica em vigência aí, que é o preterismo. E o preterismo, ele chega a negar essa glorificação do corpo. Eles não creem nessa questão. Hoje, lógico, tem várias vertentes, mas o preterismo mesmo, o raiz mesmo, eles não acreditam nessa glorificação, não acreditam no fim do mundo, não acreditam na volta de Cristo, e se a gente não crê na volta de Cristo e nessa glorificação do corpo, ela vai se tornar em vã. Ela vai se tornar vã. Que a fé é pelo ouvir, né?
A fé é Não pelo vi a ouvir. palavra de Deus. Só que se a gente não crê na ressurreição, que nós vamos ressuscitar com Cristo, a nossa fé ela é vã mesmo. Eu não sei. E o Bruno falando, preterismo é inimigo da Bíblia. Eu tenho uma dificuldade, não sei se é porque eu participei muito tempo de grupo com eles, Bruno, e eu tenho uma dificuldade tremenda com eles, porque não dá para discutir com os caras, mano. Porque eles não acreditam em muitas coisas que a gente não... A Bíblia do preterismo é o Flávio Josefo. Pois é, cara. O dia que um preterista falou para mim que o Wikipédia, né, ou Wikipedia, era mais confiável do que a Bíblia, eu encerrei a conversa com ele na hora. Gente, não sei se vocês têm noção, mas o Wikipédia, ou Wikipedia, depende da maneira que a pessoa quer falar, você entra lá, você muda os dados na hora que você quiser. E o cara falou que aquilo era mais confiável. Nenhuma faculdade séria aceita o Wikipédia como fonte de pesquisa. E o cara falou que era mais confiável do que a Bíblia. Então, meu irmão, não dá para a gente, não adianta a gente discutir, porque eu creio na divindade, creio na área espiritual. Eles não é crente não, Renato, eles não é crente não. Deixa isso pra lá. Ô Senhor, eles não é crente não, irmão. Sangue de Jesus. Mas não viu um tal de Shaul aí no TikTok? Acho que agora ele parou. O tal do Shaul aí, ele fez um estandalhaço aí no meio dos crentes aí, cara. Ele é judeu, cara. Ele nega tudo que é de Cristo, ele nega mesmo, cara. Ele põe defeito em tudo. E aí, esses preteristas aí, mais avançados aí, foi pegando carona com ele, entendeu? Para mim, é isso que a irmã falou. Não é crente, não. Então, está dizendo aqui, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa promessa de ressurreição, ela é para nós também. Ela é para nós. Segundo o texto, Filipenses 3, 21. Vou ler o 20 para dar um contexto. Olha só que interessante, ó. E vai de encontro com o que a irmã Janaína falou. Tem que estar preocupado com a terra, né, cara? Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, nossa pátria, meus irmãos, ela é celestial, ela não é desse mundo. Quando Pilatos foi interrogar Jesus, perguntando se era, de onde que era o reinado dele, ele falou, meu reinado não é desse mundo aqui, não. Meu reinado é extraterrestre. Pode falar, Bruno? Renato, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu não sei, não, ela não foge tanto do tema, mas é porque foi uma pergunta meio polêmica lá no TikTok. Você crê que as marcas ao qual Jesus mostrou a Tomé, ela vai permanecer para sempre em Cristo? Que você tem já pensou sobre isso, não? Já pensei e agora de cabeça não vou lembrar. Mas tem um versículo no Velho Testamento que dá a entender que ele vai ter as marcas na glorificação, mas eu acredito que não, porque aquele texto está falando do período que ele mostrou para Tomé e não o período final lá na frente. E aí a gente precisaria entender, Bruno, da questão da diferença do corpo ressurreto e do corpo glorificado. Uhum. Eu acredito que essas marcas, inclusive você está perguntando para mim, eu vou perguntar para o professor como que a gente faz e vou procurar o texto. Agora não vou lembrar onde está esse texto. Não, então, é que foi levantado isso daí, mas deu uma confusão na live que eu tava, rapaz. Exatamente, não. Nessa parte que você falou, Renata, a ressurreição é logo imediatamente quando Jesus ressuscitou, antes dele ter sido assunto aos céus, ali em Atos capítulo 1, né? Aí, quando ele foi assunto, os discípulos viram, né? E até uns anjos falaram com ele, se mesmo Jesus você está vendo ir,
você vai ver ele voltar sobre as nuvens, né? Então, até naquele momento ele não tinha tido o corpo glorificado ainda, só quando ele foi assunto aos céus, correto? Correto. Corretíssimo, porque a glorificação do corpo dele vem após os 50 dias, que é o cumprimento da. Gente, é muito estudo, a gente tem que entender as festas judaicas, a gente tem que entender um monte de coisa para poder entender. Até um dia numa live minha, o pastor Edson até trouxe, falou, gente, vocês acham que a terra poderia suportar o corpo glorificado de Jesus? Vocês acham que o corpo dele glorificado, o nego ia aguentar a glorificação dele? Nós, meros pecadores, com corpo glorificado? Quando ele voltar ali na guerra do Armagedon, o bicho vai pegar. Exatamente o que ele falou. Ele falou sobre isso. Parece que a irmã estava na live. Parece que a irmã estava na live. Ele falou, vocês vão ver a hora que ele aparecer com o corpo glorificado no Armagedon lá. Senhor da glória. O que vai acontecer? Então, esses são os 3 tempos: espírito, alma e corpo, passado, presente e futuro, justificação, santificação, glorificação. Efésios 2:8, é que a gente vai trabalhar agora um pouquinho ele, e trazendo já a diferença de reino e salvação. A salvação, ela é a justiça de Deus, e as obras são as minhas justiças. Claro, eu estou simplificando e, ao mesmo tempo, falando de maneira panorâmica. As minhas justiças são as obras que eu cometo, né, que eu faço, e, lógico, Jesus que vai analisar. Agora eu pergunto para os irmãos assim, na lata, quem tinha a melhor obra, Marta ou Maria? Cri, cri, cri. As melhores obras? Mas onde mais na Bíblia fala sobre ela? Só ali quando ela estava com Jesus? Dentro daquele contexto que nós temos ali, naquele ato específico ali de Jesus ali, analisando as duas. Quem teve a melhor obra? Maria. Qual que é a pergunta? É que eu estava escrevendo aqui, eu estava distraído. Não, tranquilo. Quem teve a melhor obra dentro do contexto bíblico que nós temos ali, com Jesus ali no cenário? Quem teve a melhor obra, Maria ou Marta? Ali foi Maria. Então, toda obra, toda boa obra, é aquela obra que nós fazemos com Cristo. E muitas das vezes nós fazemos a obra para Ele, mas longe dele. Eu tenho até que terminar de ler esse livro. Eu comecei a ler um livro que fala dentro da igreja e longe de Deus. O tanto de irmãos que estão dentro da igreja está tudo longe de Deus. Está tudo fazendo obras. Irmão, teve uma vez que Deus me mostrou uma visão muito forte dentro da igreja que eu congregava a esse respeito, irmão. Eu fiquei muito triste, irmão. Eu fiquei muito triste quando Deus me mostrou dentro da igreja isso. Que, assim, 80% da igreja, irmão Renato, estava ali só mecanicamente. Porque era costume deles estar ali, entendeu? E, assim, era uma coisa, parecia que era como se fosse robô. Eles iam ali para... É o que você está falando. Eles pensavam que eles estavam fazendo a obra de Deus. Nossa, me deu um temor tão grande, me deu uma tristeza tão grande, Renato. Depois que eu vi aquilo ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu chorava muito, eu falava, Deus, tem misericórdia. E eu, por causa de qualquer deslize, eu posso estar ali junto. Porque ele está me mostrando isso, quem sabe, quem me garante que eu não estou ali igual ele, Senhor, tem misericórdia de mim. É só Deus para ter misericórdia, viu? Ô Renato, tem como você subir o desenho aonde você está escrevendo aí, lá em cima? Um minutinho. Mais um pouquinho, lá em cima. É judicial e orgânico, né? Isso, judicial, orgânico, e ele é dado nos 3 tempos. Os Então, outros eu vou consegui escrever copiar aqui já. os 3 tempos aqui, ó. Certo? Certo. Pegou aí?
Deu, não, os outros eu já copiei todos já. Tá? Aí, enquanto a irmã estava dando testemunho aí, eu já estou colocando aqui, ó, um texto para mostrar, né, que o justo é aquele que recebe a justiça de Deus. Só que nós precisamos entender o texto, porque vai ter texto que o justo vai ser um outro significado. E aí nós temos que pegar no texto, tem que pegar, né? Como diz o professor Edson, é o espírito que está por trás da letra que vai no testificar do que está escrito no texto. Então, vou trazer um texto aqui para os irmãos, falando sobre o quê? Falando que o injusto é um ímpio e, ao mesmo tempo, o injusto é um crente que comete algum ato de injustiça. Então, nós precisamos separar para entender. Aí, vamos ler esses 2 versículos aqui, e aí a gente já trabalha o texto lá. Eu tenho até mais coisa aqui para poder falar para os irmãos, mas aí eu vou falar de maneira simples, e aí na próxima aula a gente trabalha um pouco mais, eu trago aqui os desenhos, escrevendo, que eu acredito que fica mais fácil, e eu não vou correndo, os irmãos não precisam ficar correndo para escrever, né? Então, Romanos 1, 16 e 17, vai dizer assim, Romanos 1, 16 e 17, vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E se vocês perguntar para qualquer religioso que você perguntar que justo é esse, você fala: sou eu que estou cometendo a minha justiça, quem faz minha justiça sou eu. Você vai estar amarrado, irmão. Essa justiça aqui é de Deus para mim. E esse de fé em fé, os irmãos dão a entender que a fé, não existe só um tipo de fé na Bíblia. É isso que a gente precisa entender. O que o texto está dizendo? O que o texto está falando? E o segundo texto, eu vou mostrar para vocês agora, está amarrado. Eu vou mostrar para vocês os 2 tipos de justiça. Um texto, vou trazer só um texto, que vai trazer essa questão de um tipo de justiça. Que é aqui, ó, Tito, versículo 3, do 5 ao 7. Obras de justiça. E a graça, que é a justiça de Deus para conosco. Vamos lá. Tito 3, 5. Vou ler o 4 para dar o contexto, tá? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Tá? E aí o texto vai dizer: não por obra de justiça praticada por nós. Gente, esse texto aqui é muito claro, ó. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, ele está fazendo um paralelo. Fala, gente, tem 2 tipos de justiça, tem 2 tipos de obras. Quando nós fazemos justiça, vai ser avaliada sobre as nossas obras. Só que quando está falando que Deus nos justificou, está falando da obra de Cristo para com nós. São coisas diferentes. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim que, justificados por graça, nós somos justificados pela graça. Se a sua salvação depender de algum comportamento seu,
já deixou de ser graça, está tendo um preço. Nos tornemos, marca aí, seus herdeiros. Olha o que o texto está falando. Nos tornemos seu herdeiro. Quando é que você se torna herdeiro de Cristo? É quando você aceita Ele, quando você é justificado no Espírito por Ele. Mas todos vão receber herança? Aí eu falo pro pessoal, para entender Cristo, tem que ter um monte de filho. Porque filho, cada um tem um comportamento. Se você tiver uma herança, vai ter filho que você vai deserdar a ele. Se ele não tiver bom comportamento, você vai deserdar. Tá aqui, ó, tá aqui, tá claro aqui a primeira diferença de salvação e reino. A salvação é um dom. E se ela é um dom, é um presente, meu irmão. Agora, o reino é herança, e herança não é para todos os filhos. Mas o fato desse um pecar, errar, ele não deixa de ser filho. Ele só vai perder o quê? A herança. E o que é a herança? Reinar com Cristo. Quando a gente fala que a salvação não se perde o reino, é claro que a gente está parafraseando de uma maneira para chamar a atenção, mas que esse um, ele vai entrar no reino como o quê? Como alguém governado. E tem deles que nem vai entrar, porque esse reino ele está apontando para o ano milenar, e esse milênio, nem todos os crentes salvos vão conseguir entrar lá. E aí a gente vai ver todos os textos falando sobre isso. Mas aí o texto está dizendo assim, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Salvação é ganhar a vida eterna, e reino é outra coisa. Agora eu pergunto para vocês, o texto vai dizer lá em Gálatas, que aquele filho que não amadurece, ele é criança na fé, e toda criança ele é escrava. E como escravo não vai poder herdar, receber a herança. Um escravo ele não consegue. Se você não governa... Escravo do sistema, escravo do evangelho, escravo do sistema, como diz a Janaína. Pode falar, Janaína. Na verdade, Deus nos deu a terra para a gente governar sobre ela, né, Renato? Exatamente. E tá lá em Gênesis. Gênesis, Deus fez a terra e pôs o homem para governar. A terra foi feita segundo a semelhança da glória de Deus, do reino de Deus. Porque lá ele governa sobre o reino dele. E Deus colocou que a gente para governar. Só que as pessoas, elas confundem governar sobre as coisas e governar sobre outras pessoas. Deus não nos chamou para governar sobre outras pessoas. Deus nos chamou para governar sobre todas as coisas que ele criou aqui na Terra, né? Agora, quando a pessoa é um governante, é um líder, ela, consequentemente, tem seguidores, tem pessoas que querem ser parecidos com ela. E isso eu não estou falando de internet, de like, não. Eu estou falando de vida com Deus, no dia a dia, porque na internet, né, cada um é cada um. Vai ver a vida real da pessoa, só Deus que sabe, né? Mas... é isso, a gente tem que ser filho maduro para a gente poder estar governando com Cristo, né? Se a gente não tiver essa maturidade de governar o nosso corpo, como a palavra de Deus fala que o varão perfeito é aquele que domina a língua, se ele não consegue dominar a língua dele aqui, como que ele vai governar lá em cima? Fica difícil. Então nós temos que governar também sobre as nossas paixões, sobre as concupiscências, que a gente viu lá naquela, né? Concupiscência dos olhos, né? No outro estudo você falou de todas as concupiscências, a gente tem que governar sobre isso. Eu falo que todas as coisas que nos deixam ser dominados por ela, nós estamos perdendo o governo. Entendeu? Estamos perdendo a governança daquilo dali, porque Deus nos deu governo sobre todas as coisas aqui da terra. Ou seja, para governar também sobre o pecado. O pecado, a gente não precisa de pecar. Aí, lógico que a gente peca, mas a gente tem que tentar evitar o máximo de pecado. Por quê? Porque a nossa natureza é de Cristo, não porque a gente fala assim, nossa, Senhor, eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu estou no Senhor, eu tenho que lutar e vou conseguir, porque nós somos soldados de Cristo, né? Perfeito, perfeito. Somos soldados de Cristo. Então, vamos lá.
Presente é um dom. A herança, condição de herdar, obter ou conquistar por via de sucessão. Então, a herança ela é dada por sucessão, é por merecimento. Então, que nem eu falei, se você tem vários filhos, cada filho tem um comportamento, e tem filho que você vai deserdar ele, você não vai deixar ele conquistar. Então, você vai deixar um testamento lá e falar, fulano não vai receber porque ele não me obedeceu. Por isso que eu falo, o reino, reinar em Cristo tem a ver com a obediência e não a salvação. A salvação é pela fé. Agora, veja só, se nós pegarmos o significado dessas duas palavras, nós já, por certo, nós já tínhamos que enxergar, ler e entender uma outra Bíblia. Porque quando ela está falando de herança, ela não pode estar falando de salvação. E quando ela está falando de salvação, ela não pode estar falando de reino. E aí a gente começa a ler os textos de maneira diferenciada. Então, eu vou trazer uma analogia aqui da diferença de reino e de salvação. Então, os irmãos imaginem que tem um irmão mais velho. Então, nós temos um irmão mais velho, bem mais velho do que nós, e ele é rico. E ele chega numa escola particular e paga a nossa matrícula. Ó, você vai estudar nesse colégio aqui, particular. E nós começamos a estudar nesse colégio. Então, eu quis parar na 4ª série. A irmã Janaína parou no 7º. A irmã Cléo, ela completou o ensino médio. Mas o irmão Bruno estudou até o fim e pegou o diploma. A irmã Luzia também. E aí, dentro dessa analogia, a matrícula é a salvação. O irmão mais velho é Cristo. Ele pagou já para nós. Nós estamos matriculados lá, irmã. Nossa matrícula, nosso nome está lá registrado. Só que o diploma é o quê? É a herança, é o reino. Os irmãos foram obedientes, os irmãos foram aplicados, e aí o Bruno e a Luzia recebeu o diploma, a herança. É simples. A salvação ela é simples. Quem dificultou a salvação foi a religião. Né? Eu estava até fazendo uns estudos hoje que diz que teve a dificuldade do evangelho ter vindo no Brasil, veio na língua inglesa, né? Que diz que foi até os ingleses, com língua inglesa, que veio evangelizar, e eles só conseguiam evangelizar os pobres. Eles só conseguiram evangelizar primeiro os pobres, depois a classe média e a rica. Eu não me aprofundei nisso, eu estava só escutando acho que um pastor falando, e eu prestando atenção no que ele estava dizendo, ele falou até isso. Então, tem esse problema brasileiro aí de entender. Essa visão de reino, salvação, que salvação não se perde, ela é muito forte lá fora. Todo mundo já entendeu essa questão aí. É só no Brasil que tem esse problema. Eu estava meditando num texto hoje e eu fiquei pensando quantas e quantos irmãos morreram pensando que usar uma calça jeans ia para o inferno. Quantos e quantas irmãs morreram pensando que se pintasse o cabelo ia para o inferno, se cortasse o cabelo ia para o inferno, se usasse um esmalte ia para o inferno, se usasse um short ia para o inferno. Quantas e quantas pessoas. Aí eu trago para os dias de hoje e fico vendo quantas pessoas olham para a Bíblia e enxergam perda de salvação onde está falando de reino. Eles colocam salvação pela obediência, mas se você não obedecer... Gente, até parece que esses crentes cracudos aí estão ouvindo a voz de Deus todo dia e toda hora. Até parece. Não, eles se acham mais ungidos, né, da questão aí da salvação. Ô, Renato, hoje eu caí numa live de repente, o cara era pastor, profeta. Ô, Renato, ele falou que queria profetizar para mim. Eu não acreditei naquilo não, Renato. Aí eu tô assim, você vai profetada para mim? Mas assim, e ele não tem vergonha na cara não, ele começou a falar lá em mistério e começou a inventar um tanto de coisa. Como que isso é que são cara dura, Renato? Eles são muito cara dura, cara, e eles enganam muito assim,
E assim, cheio de gente na live dele, quando eu falei assim, Senhor, nada a ver. Eu saí da live que eu fiquei sem graça pra ele. Eu não acreditei naquilo, não. Às vezes eu paro umas lives dessa aí para poder ouvir, mas, gente, veja só, tem certas palavras de efeito que ela funciona para a multidão. Você tem 700 pessoas na live, aí você joga no vazio, ó, você que estava falando com Deus, você que Deus falou com você hoje à tarde. Então, as frases de efeito, mas quando ele pega assim no tete a tete, ele vai errar, mano, vai errar. Agora, veja só, o que acontece na questão do dom e do presente? O presente, nós desvirtuamos o significado da palavra presente. Assim como nós fomos barganhados na questão do presente, nós barganhamos nossos filhos, nós barganhamos nossos, no caso, minha esposa, marido, todo mundo é barganhado, né? Porque, na verdade, o presente não é presente, é uma recompensa. Você faz algo para a pessoa e depois a pessoa se sente na obrigação de te dar uma caridade, de te dar um presente. Essa que é a realidade. Então, um filho seu, você fala para ele, se você passar de ano, eu te dou um celular. Se você passar de ano, você vai ganhar a bicicleta. Só que eu não vejo ninguém falando para o filho isso e dá um presente e toma depois. Aí ele acha que Deus vai tomar a salvação, se ela é um presente. Se ela é um presente, ela está dado. É essa que é a questão. Agora, veja só. Esse significado da palavra por si só já era para resolver o assunto. Aí eu vou trazer um texto aqui, nós vamos trabalhar o texto. Eu tenho mais texto aqui, mas vou deixar para a próxima aula, que é a Constituição do Reino. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos aqui e nós vamos ler só um pouquinho, trabalhando essa questão que eu falei. Gente, quantas pessoas morreram acreditando nessa questão aí, principalmente das mulheres aí? Eu acho que as mais atingidas pela religião foi as mulheres, né? Porque o homem só atingiu o short, a mulher, cabelo, Meu irmão, quando sobrancelha. eu converti, quando assim, eu ouvi falar de Jesus mesmo, que Jesus me chamou, no ano de 2000, eu aceitei Jesus na Deus e Amor, né, irmão? Misericórdia. Então, aí você já sabe. Ou, você sabe como que eu via Deus? Eu via Deus como se fosse um, um juiz muito carrasco, que só estava esperando eu pecar para me jogar no inferno. Era isso que eles me passavam, entendeu? Mas assim, eu aceitei Jesus naquela época, mas eu não conhecia Jesus ainda. Eu via Deus desse jeito que eu tô te falando, que eu te descrevi. Como se fosse um juiz bem bravo, que estivesse olhando ali para mim, esperando eu errar para me jogar no inferno. Entendeu? A pessoa fica coagida, Renata, ela não conhece o amor de Deus. Porque o amor de Deus de verdade, ele constrange a gente. Ele faz a gente ter vergonha de pecar. Ele faz a gente ter vergonha de não ter parado para dar carona naquela pessoa, para aquela pessoa ali que o Espírito Santo falou assim: para aqui e leva ela até ali para mim. Entendeu? O Espírito Santo faz a gente passar vergonha, você tá entendendo? Resumidamente, o Espírito Santo faz a gente passar vergonha das nossas atitudes. É o que Paulo fala. O que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, eu faço. Miserável homem que eu sou. Porque todo dia a gente sabe que a gente podia ter feito mais e não fez nada. Que a gente não... É só Deus para ter misericórdia. Mas é isso, entendeu? Eles não conhecem ainda e eu oro por eles hoje. Para que essas pessoas possam ver realmente, sentir esse amor que constrange, esse amor, né? Que conheça o amor de Cristo de verdade e não fique só ali, né? Igual eu estava quando eu converti, quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, né? Perfeito. É isso A mesmo. irmã falou aí desse amor que constrange, me fez recordar de uma situação que aconteceu comigo, quero compartilhar aqui com os irmãos. Um certo dia, no ano passado, eu moro numa cidade e trabalho em outra, né? Não sei se o Renato, já que cheguei a contar para o Renato alguma vez essa história, mas acho que não. Eu moro numa cidade e trabalho em outra. E tem um lugar aqui perto da minha casa onde eu sempre paro para comprar um pão de queijo, um salgado, para ir comendo no caminho, né? Dirigindo. Aí nesse dia, eu sempre compro um salgado. E nesse dia,
algo me falou no meu coração, compra 2 salgados. Eu falei, nossa, mas eu não como 2 salgados, né? Mas comprei. Aí, minha irmã, 45 minutos de caminho, dirigindo, irmãos. Aí comi um salgado. Aí eu olhei pro outro salgado e falei, vou comer esse outro também. Já comprei mesmo, né? Não vai ficar frio, vai estragar. Comi. Quando cheguei na cidade que eu trabalho, parei no semáforo, veio um homem, um jovem, pedindo o que comer. E nessa hora ele me pediu, falou, moça, tem alguma coisa para eu comer? Na hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo, aquele lanche não era para você, era para ele. Então aquilo me constrangeu de uma forma, irmãos, que isso foi ano passado e eu não consigo esquecer. Tem horas que eu ainda trabalho no mesmo lugar e eu ando na rua e para ver se eu vejo aquele jovem de novo, mas eu não vejo. Então é coisa simples, mas que às vezes Deus nos manda fazer algo ou nos mostra algo e na nossa às vezes a gente chega até a achar, mas nada a ver, Deus não tem nada a ver com Deus isso, acho que é coisa minha, mas depois quando tudo se conclui, a gente vê que não é nada da gente, é de Deus, né? E a irmã falou sobre a religião, que a irmã veio da Deus é amor, e não só Deus é amor, como outras igrejas também fazem isso. Eu fico pensando, quando chegar o grande dia, esses que colocaram esse Deus que causou medo nas pessoas, e que nem o Renato falou, tem pessoas que já morreram, não estão mais aqui hoje, né, para poder reverter o que foi colocado no coração delas, o que elas pensavam, o que elas acreditavam. Quando Deus for cobrar, né, dessas pessoas, como vai ser? Nós vamos ver como que vai ser. Agora, eu queria trabalhar um outro texto aqui rapidinho, mas vamos mexer nesse aqui primeiro, que eu acho que vai completar mais primeiro esse, depois o próximo, para a gente entender e compreender o que a Bíblia diz. O que acontece hoje, muito nos dias de hoje, e o Bruno, que, pelo menos aqui dos irmãos que está aqui, é o Bruno que eu vejo mais nesse ativismo aí, TikTok aí, de texto isolado, né, versículo isolado, e uma competição e uma competição de ideias e de informações, né? Então, se pega um texto e fala e sai correndo e vira aquele debate, um fala em cima do outro e fica difícil, né? Mas vamos lá, aqui é o lugar para a gente analisar, os irmãos têm a liberdade de contrapor e falar, não entendo dessa maneira, mas enfim. Vamos lá, você falou desse texto aqui, Janaína, ó. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? Olha só que interessante esse texto aqui, profundo, porque esse ladrão na cruz, ele sabia alguma coisa de Cristo e ele fala, lembra-se de mim quando vieres. Então, ele tinha uma informação, ou o Espírito Santo tocou nele, que ele sabia que Jesus ia e iria voltar uma época. E aí Jesus fala assim para mim, Jesus fala assim, ele fala assim, né? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, quer dizer, preste bem atenção. A revelação de Deus no texto, ela está nos detalhes. Por isso que a gente não pode ler uma Bíblia. Você tem duas maneiras de você ler a Bíblia. Você pode ler ela de maneira corrida, e vai embora, vai lendo os textos, ou você pode meditar na palavra e começar a enxergar o Espírito por trás da letra. Porque ele pede algo que viria no futuro. E Jesus mostra para ele o quê? Algo presente, que é a salvação. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele pediu um reino. Renato, eu acho que isso é fácil, porque Jesus falava do reino o tempo todo. Não, Ou seja, eu fui em vários, falar um dia, eu fui em falar vários que textos Jesus não Jesus falava pregava do reino, salvação. né? Jesus não pregou salvação. Não, ele pregava o reino, né? E ele sempre falou do reino, então ele, com certeza, esse ladrão escutou ele falando alguma coisa sobre o reino. Com certeza. Agora, veja só, hoje estará comigo no paraíso. Então, ele pediu um reino e ganhou um paraíso. Quais foram as obras desse ladrão na cruz?
A única obra foi de arrependimento ali naquela hora só. Exatamente, ele houve ali um reconhecimento de Jesus, houve uma fé, né? E esse arrependimento ali momentâneo ali, falou, cara, a gente sempre fez tudo muito errado. Então lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fala, não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, ele deu a salvação pro cara. Ele teve um ato de justiça ali, né? Que ele falou assim, nós estamos errados, porque nós vivemos na injustiça e recebemos o castigo que merecemos. Mas este homem não, ele é santo, ele é filho de Deus. É a mesma revelação que Pedro teve lá, né? Este é o filho de Deus. Certo? Perfeito. Então nós chegamos a uma conclusão que muitos se tornaram cristãos e eles nem sabem como se tornou cristão, nem sabem como que é. Eles acham que se tornou cristão porque pegou uma Bíblia e vai para a igreja, ergueu a mão na igreja, aceitou Jesus. E não é bem assim também. Só que também não é tão. Não é essa questão perdeu, não é assim. Vamos Eu trabalhar. tenho dúvida desse ritual também de aceitar Jesus nas igrejas. Isso é bíblico, Renan? De quê? Aceitar Jesus? Já vi falar. Eu tenho dúvida disso também. Porque... Isso aí. Pois é, eu fico assim, gente, eu nunca vi isso na Bíblia. Vem aqui na frente e aceita Jesus. Nunca vi. É complicado, é complicado. Agora, vamos trabalhar aqui, e, gente, quando eu estava meditando hoje nesse texto aqui, eu falei, gente, está muito parecido com a questão do povo antigo, que eu falei das vestes, do batom, gente, tanto de gente que acha que... Inclusive, se vocês tiverem oportunidade, conversa com os crentes aí mais velhos para vocês verem e pergunta, principalmente da Deus e Amor, se pode, as vestes, calça, essas coisas, se não vai para o inferno, eles ainda pregam. Tipo seguidor da Nadir lá, daquela pastora Nadir lá, tudo aquela mulher vê fogo, inferno, eu vi fulano no inferno. Gente, que viagem, cara, que viagem. Mas vamos lá. Vamos meditar aqui rapidinho nessa passagem para a gente ver que é um texto que eles usam muito. Gente, escuta o que eu estou te falando. Eu já passei por isso, nós estamos chegando num ponto delicado do estudo. Tem coisas aqui que nós vamos ver, vai passar mal, passa mal. Eu estou falando por conhecimento de causa. Passa mal, constrange a gente, entendeu? É duro da gente aceitar. O interior da gente não quer aceitar que o cara faz isso e vai ser salvo. Mas tem muitas coisas que eles falam que vai para o inferno e o camarada não é isso que o texto está falando. O texto está falando só de reino. Então vamos lá. Versículo 1. Vamos entender o que o texto está falando. Aventuram-se algum de vós tendo questão contra outro. Opa, peraí. Qual livro que é esse, não? Oi? Qual livro que o irmão está lendo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ok. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem o primeiro exemplo que eu falei. A Bíblia vai trazer a ideia de um injusto ser um ímpio e vai trazer a ideia de ser uma pessoa injusta, um cristão, um crente. Então, a gente precisa entender o que o texto está falando. Então, ele está falando assim: aventura-se alguém de vós tendo questão contra outro o quê? Contra outro irmão. E submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. E os santos aqui são os crentes. E a palavra santo aqui está falando de quê? De um povo separado. E as pessoas acham que a palavra santo na Bíblia está dizendo que é santo. Não. A irmã Luzia é santa, a irmã Janaína é santa porque é separada. Bruno santo, eu santo. Irmã Mas esse juízo aí está falando de juízo o quê? De juízo aqui na Terra. Esse juiz aqui, ele está falando de juiz. De juiz aqui da Terra. Isso, do tribunal aqui da Terra. Isso, ó. Entendi. Só para mim, que às vezes eu estou pensando outra coisa errada. Não, tranquilo, ó. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos
e não perante aos santos. Aí ele vai explicar aqui no 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que ele está dizendo aqui? Nós, como crente, como cristão, vai chegar um momento que nós vamos julgar o mundo. Ele está falando de algo futuro. Ele está falando, será que uma contenda entre vocês, aí sendo crente com crente, precisa levar no juízo lá, no governo, vamos falar assim, no Estado, para poder julgar o outro irmão, que são tudo injustos, são todos ímpios? É isso que o texto está dizendo. O que eu quero dizer com isso? O texto está falando aqui que eu não posso colocar na justiça o irmão Bruno, nós somos cristãos. Exatamente, eu tive um ensino sobre isso uma vez, falando exatamente isso, que Deus condena isso, a gente tem que julgar o irmão igual na própria palavra fala, né, trazer ele perante a igreja ali e analisar o caso dele. Teve um irmão que teve uma discordância com outro irmão aqui, numa questão de sociedade, e eu falei para ele, eu orientei ele, falei, irmão, não leva o irmão na justiça, leva ele no pastor de vocês. Ah, mas o pastor relativiza, não sei o quê. Falei, então, entrega na mão de Deus, que lá no tribunal ele vai se ver. Mas não leva na justiça comum, não. Porque o texto está dizendo isso. Olha o versículo 3, o que vai dizer. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, até os anjos nós vamos julgar. E aí você vai falar isso em alguma live aí, irmã Janaína? Fala isso lá na live do profeta, lá, e vai falar que você é herege. Quanto mais as coisas dessa vida. O que Paulo está dizendo? Vocês têm capacidade de resolver isso aí entre vocês, não precisa acionar o Estado. Ele vai dizer assim, entretanto, versículo 4, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, aqui, tá vendo que é negócio terreno? Constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, estão constituindo uns tribunais que não tem aceitação na igreja, não dá para chamar. Para a vergonha, vos digo, olha só o que Paulo vai falar. Para a vergonha, vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Não é isso que ele está falando? Como que vocês estão fazendo isso daí? Vocês estão levando um caso de dentro da igreja, de caso de irmãos, vocês estão levando para o Estado resolver, vocês estão levando para fora, vocês que vão julgar o mundo, vocês que devem ter sabedoria, vocês que têm que ter entendimento. É isso que o texto está falando, gente. E você vai trazer isso aqui numa live aí de coisas, os caras ficam bravos, não aceitam o texto. Não, não é isso não. Então vamos lá, vamos ver os 5 aqui. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Olha o que ele está falando aqui. Lembra o injusto lá de cima? É o incrédulo, do versículo 1. Está aqui, ó, incrédulos. Gente, são ímpios, né? Oi? Nessa questão são ímpios, né? Sim. Então, quando você leva um outro irmão na justiça, eu estou fazendo um escândalo no meio do... Exatamente. Melhor se fosse amarrar uma pedra de moinho ao pescoço, né? Ser jogado lá, ó, dentro da água, porque tá fazendo escandalizar o ímpio que ele tinha que ganhar para Jesus, ele está escandalizando ele. Então, vamos lá. Versículo 7, perfeitamente. Versículo 7. Ou só existe entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Então, quer dizer, o que ele está falando aqui? Que aquela dívida lá que eu tenho que receber, mas antes eu receber essa injustiça. Eu sou cristão, eu tenho que aceitar receber esse tipo de justiça de outro irmão. É isso que ele está falando. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Exatamente. Porque não sofreis antes o dano. Por que vocês não sofrem antes o dano?
Por que vocês não podem sofrer essa injustiça entre outro irmão e ter que levar lá na frente dos ímpios, para os ímpios ficar escandalizados? E agora, ele vai dizer aqui, mas vós mesmo, agora que vem o problema. Agora que vem o problema da questão, porque agora ele vai chamar o crente de injusto, ó. Mas vós mesmo fazei injustiça e fazei o dano. Então, o crente, no caso aqui, ele está fazendo injustiça, ele está fazendo dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo está dando a entender que o cara está levando o outro na justiça, às vezes sem merecimento, sem causa, sem direito de causa. E aí se torna um crente injusto. Ó, vocês estão levando lá a questão na causa na justiça, e muitas das vezes vocês estão fazendo dano a outro irmão. É aquele negócio, a irmã Janaína me processa, e eu processo a irmã Janaína para arrancar dinheiro. É o que mais tem hoje no TikTok agora, virou moda agora de falar que vai processar, né? O povo processa até a igreja hoje em dia, Renato. Você não sabe? Eles pegam e processam a igreja falando para devolver o dízimo que eles deram. Não, o que mais você quer? Agora está processando porque trabalhou para a igreja. É cada coisa que você não acredita. É assim, só o sangue do cordeiro. Agora, um deles eu tô salvo de processar ele, que ele me bloqueou na live dele, que é o Alonso. Ele me deu um bloco na live dele. Eu não falei nada com ele, só entrei na live lá, estava escutando, ele, pau, bloqueou. Então, ele está metido a falar que vai processar os irmãos. Aí eu falei para ele, você não pode processar, não. Se você processar, tá cheio de advogado, né? Eu ouvi dizer que para processar uma pessoa, você tem que, no mínimo, bancar, acho que de 5 a 7 mil reais. Não sei se é esse valor. Estou para perguntar para um advogado. Então, não é tão fácil processar os irmãos. E aí, nesse caso, eu não posso processar o irmão. Mas aí o texto vai dizer assim, ó. Só existe entre vós demanda já completa, derrota para vós outros, porque não sofrais antes o dano, antes a injustiça. Porque não sofrei antes o dano, mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, isto aos próprios irmãos. E aí agora vem um tiro no pé dos caras, por quê? Agora ele vai dizer aqui, ou não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, faz sentido o cara levar o outro para a justiça e perder a salvação? Agora eu quero que vocês me respondam. Para mim está parecendo para mim não tem diferença nenhuma da calça, do batom, do cabelo cortado, cabelo pintado, do sovaco raspado. Olha o que o texto está dizendo. Não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos engane. Aí ele vai trazer uma lista de pessoas que não vai herdar o reino. O texto não está falando de salvação, meus irmãos. Esse texto está bem claro, né? Não precisa de muita explicação, não. Vocês estão entendendo? Está muito claro. Quando você entende que o reino, ó, ele está falando de reino e ele está falando de herdar, ó. Está aqui, ó. Não herdarão o reino. Não está falando de salvação. E Paulo está falando, se você processar o outro irmão, fazendo escândalo, levando aos incrédulos, tudo, você se torna uma pessoa injusta. E lembrando, os injustos não herdarão o reino. E aí, para os irmãos terminar de passar mal aqui com o texto, e eu estou falando dos irmãos passar mal, porque eu estou contando com os irmãos que vão assistir depois na gravação lá, que fazer até corte. Nessa hora deve estar dando infarto já, Jesus. Não deixa infartar, não. Então, não deixa infartar, não. Deixa viver para sofrer mais um pouco. Então, vamos lá. Quem mais? Os impuros também não herdarão. Os idólatras, os irmãos católicos idólatras também não herdarão. Os adúlteros, que eles gostam de bater, também não herdarão. Mas assim, precisa entender o que é adúltero aqui também, tá?
Porque para eles aqui adúltero é o segundo casamento. Na cabeça deles. Agora isso aqui pega, hein, gente? Os efeminados também não herdarão o reino. Mas o que significa efeminado? Sabe por quê? Porque eu já vi, assim, pessoa que foi liberta, que está lá dentro da igreja, que fala que foi liberta, né? Isso é Jesus e ele. Que fala que foi liberta, que está lá dentro da igreja, ex-homossexual, mas é a mesma coisa. Ele fala igual alguém ainda. A voz é feminada. O jeito de falar é todo efeminado, mas está lá como pastor. Eu não entendi muito, não. Sinceramente. O afeminado é um decreto de Deus, é um castigo de Deus, é uma idolatria. Eu não gosto de falar isso aqui, não, vou falar porque tem pouca pessoa, mas poucas pessoas enxergam, mas um dia, se a irmã quiser, a gente lê. Eu falo porque eu demorei para enxergar isso aí no texto. Em Romanos 1, vai falar que Deus que os entregou. Então, geralmente, é por questão de idolatria. Comigo funcionou. Eu procurei. Dizem, e aí é outra coisa que vai dar maior pano para manga. Mas você pode ver que a questão de afeminado sempre tem, na quarta geração, tem católico na história. É um decreto de Deus. O afeminado é um decreto de Deus, não é porque ele quer ser. Agora, ele ser homossexual aí é uma escolha dele. Porque ele nasce com esse decreto e ele vai ter que lutar com isso a vida inteira. Esse que é o problema. É como se fosse um espinho na carne, né? Exatamente isso. Está lá em Romanos 1. Se você ler Romanos 1 devagarzinho, por isso que, às vezes, pessoas que têm parente que é afeminado ou que está nessa prática homossexual, eu falo, gente, isso não quer dizer que ele perdeu a salvação, não. Agora, inclusive, eu estava vendo um vídeo da Lana Holder e o povo colocando eles no inferno lá. Eu também vi um vídeo, apareceu para mim um vídeo da Lana, de um cara que saiu de lá. Não sei se é o mesmo que você estava vendo. Romanos 1, que fala sobre que esse é um castigo de Deus. Deus entregou eles por causa da idolatria. E esse decreto vem até na quarta geração. Aí a gente tem que ir lá no Velho Testamento e Deuteronômio 28. As pessoas falam assim, que hoje não existe maldição hereditária. Aí também fala que macumba não pega em crente. Cara, que eu conheço de crente macumbado, que não pega. Então, mas assim, eu não sei se já ouviu falar esqueci o nome da missionária que ela formou. Hoje ela é juíza, entendeu? E ela falou que Deus que fez ela ser juíza, por causa para ela entender o mundo espiritual. Os decretos que foi lançado, você tá falando de decreto, eu tô lembrando do que ela tava falando. Esses decretos aí, igual pessoa, eu ouvi falar, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Autismo, ela orou, né, direcionada pelo Espírito Santo, com a mãe do autista, quebrando maldições, quebrando pactos que foram feitos no passado, e a criança não tem autismo nenhum mais. Foi totalmente curada depois desses decretos que fizeram no mundo espiritual, rejeitando aqueles decretos familiares das gerações passadas. nós precisamos estudar sobre isso também, porque tem esses crentes mais letrados aí que eles não acreditam nisso, mas isso existe, hein? Isso existe. Então, vamos lá. Os sodomitas também, né, que são os que fazem essa prática. 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Engraçado que quando é bêbado, eles não jogam no inferno, não, né? O bêbado, eles não jogam no inferno, não. Maldizentes também não, já perceberam isso? É por causa que os bêbados já caem lá sem querer, entendeu? Inferno. Os maldizentes, os roubadores, herdarão o reino de Deus. Então, aqui está falando do reino, não está falando de salvação. Esse é o primeiro texto que eu quero trazer para os irmãos, dessa diferença, e na próxima aula a gente vai falar sobre a constituição do reino. Então, pega esse 1 Coríntios aqui, leia novamente, entenda, vê que o texto está falando sobre reino, não está falando nada de vida eterna, e não está falando de salvação, não está falando de graça, está falando de reino.
Nós precisamos agora fazer distinção quando o texto está falando de vida eterna, quando o texto está falando de reino e quando o texto está falando de graça, salvação. Nós precisamos diferenciar as palavras. Que esse texto aqui é o mais usado para eles para jogar o povo no inferno. É o mais. Ok? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa? Que aí a gente já... A hora passou, já é 10 horas da noite. Misericórdia. Pode falar alguma coisa, Luzia? Fala alguma coisa aí. Discorda aí, pelo amor de Deus. Dizia que vai ter vigília de estudo. Você falou para falar alguma coisa. Vigília de estudo é bom, irmã. Você é doido. Deixar a gente fala até umas horas aqui mesmo. E vai falando, e vai perguntando, e vai trazendo texto. A Luzia tá quieta. Bruno, fala alguma coisa, meu irmão. Discorda aí, pelo amor de Deus. Não, eu tava pensando aqui, é que eu tô escrevendo aqui, tô passando pro papel, mas tava pensando, eu não sei se é nesse texto que, se eu não me engano, a palavra afeminado, aí eu não sei, mas se eu não me... Eu acho que é essa palavra mesmo. Eu acho que no grego é malakoi, se eu não estou enganado. Ah, não sei se você consegue enxergar aí, eu tenho aqui no o Strong's, tá como Malacos, né? Malacos. Isso, é exatamente. Que, na verdade, na escrita aí, Paulina, ele usa, se eu não me engano, eu acho que é Coríntios 6 aí mesmo, que é malakoi, que é... E também tem um outro também que deriva. Deixa eu ver se eu... Arsenocoides, que é Acho que é esse sodomita. mesmo. Que eu lembro uma vez que eu estava até conversando com o Natanael sobre, dependendo do contexto, muda o sentido, né? Isso. Aí eu creio que é no sentido da relação mesmo, o texto de 6:9. Mas num outro contexto que ele usa também a palavra, aí ele... Não, na verdade, acho que não é nem Paulo. Eu acho que é em outro texto que é usada a palavra malakoi, mas só para colocar o contexto de pessoas que têm gestos afeminados. Isso, então, por isso que eu falei, tem a diferenciação das pessoas que têm essa questão do feminino, que nem a Janaína falou, o cara é meio delicado, o cara é tal. Eu tenho uma prima que ela é casada com um rapaz é afeminado, mas é casado com ela há mais de 20 anos. E o rapaz é super afeminado, mas eu acho que não, nada imputa ele, sabe? Mas ele é afeminadão, dá umas de munhecada, tal, pá, mano. Então, tem um texto que eu estava conversando, acho que faz umas 3 semanas, acho que estava eu, Natanael e um rapaz que ele é homossexual lá no TikTok. Aí ele também estava estudando sobre essa palavra, aí ele falou, tem um texto que ele traz a palavra malakoi, mas não no sentido do ato, mas no sentido de um homem ser afeminado. Aí tem agora esse contexto de Paulo, que aí nesse contexto mesmo é na questão do ato da relação homossexual. Aqui o texto está fechado, né, Bruno? Porque você tem o efeminado e você tem os sodomitas. Não tem para onde correr, Sim. né? O texto aqui ele fechou a questão. Quando ele traz o efeminado e os sodomitas, não tem como o pessoal falar, mas aqui não está os que faz a prática ou os que só nascem com a condição de afeminado. Aqui a condição dele é que não vão herdar o reino, né? Mas eu creio nisso que a irmã falou ali, e já ouvi testemunho desse aqui, ó, dessa questão aqui, efeminado, ser quebrado também com, tipo, essa questão de maldição, ô, irmã. Eu já ouvi já também, assim como o autismo lá que a irmã falou, e essa questão aí também. Rapaz, Eu creio muito, sabe, decretos espirituais que a gente faz sobre todas as coisas. Eu creio que tem uma ação espiritual muito forte, né? Que o Senhor nos colocou como, o irmão leu um texto mais cedo aí sobre como embaixadores de Cristo aqui na Terra. Nós somos embaixadores de Cristo, então ele nos deu autoridade para decretar no mundo espiritual. Então a gente, assim, eu creio que a gente
Igual eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, que ele tem esse jeitinho efeminado, entendeu? Pequeno. Pois é. E ele é pequeno ainda. Só que eu instruo minha irmã dessa forma. E eu falo com ela que não tem ninguém que possa orar por ele da forma que ela pode orar, porque a autoridade que ela tem sobre a vida do filho dela é maior do que qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer reverendo, qualquer pessoa. A autoridade que a gente tem no mundo espiritual sobre os nossos filhos é uma coisa que é dada por Deus, né? É uma coisa igual ali, né? Abraão, quando foi abençoar os filhos dele, né? Jacó foi abençoar os filhos dele. Então, isso é profético. Então, e eu explico para ela, você pode quebrar isso no mundo espiritual, porque você tem autoridade de mãe sobre a vida dele. E aí a gente tem sim, sempre orado pela vida do Pedro, né? Nesse sentido. Perfeitamente, isso mesmo. Boa instrução que a irmã tá dando aí, e ninguém melhor que ela. É porque, assim, para os crentes, ainda falta muita informação e muita revelação, né? Porque a gente vai explicar o porquê que uma mãe tem total autoridade espiritual sobre o filho, que a questão do parto ali é um portal que se abriu e a mãe é um portal, né? E aí a gente pode descambar também por essa questão da importância da mulher, né? E coisas assim que as pessoas não têm entendimento. Então, a religião, ela resumiu, né? Que você tem que ter um pastor que ore por você, né? E mal sabe a pessoa, uma mãe ou um pai, não sabe a autoridade que tem sobre os filhos no mundo espiritual. Bem importante. Mais alguma pergunta os irmãos querem fazer aí para a gente encerrar? Tá tranquilo? Tranquilo, Renato. Tá fácil, Bruno? Tá entendendo aí? O Bruno que tá estudando conosco aí também para entender essa diferença de reino e salvação. Tá tranquilo, Bruno? Então, a questão assim do reino e salvação para mim é algo novo, né? É como eu falei, eu estou estudando para tentar compreender, para ver qual a visão dos irmãos, porque eu só tinha ouvido assim por cima. Eu até estranhei quando, acho que é o irmão cristocêntrico, ele havia falado para mim que acho que é o Watchman Nee, né? Que ele também segue essa visão. E o Watchman Nee eu conheci algumas obras dele pelo Instagram, quando eu usava Instagram, e é um cara que eu gosto bastante, assim. É um homem de Deus, assim, muito respeitado na Das maiores teologia. igrejas, né? Da história, né, dele. E, e quando eu soube que ele aderia a essa visão de reino e salvação, eu fiquei bastante espantado, porque eu não fazia ideia. Eu descobri lá no TikTok pelo Cristocêntrico. Aí eu falei que eu ia estar aqui estudando para me compreender, ver qual que é a visão. Eu não aderi, né, à visão, mas eu estou estudando, estou tudo anotando no caderno aqui, para mim sempre estar buscando, né, pesquisar, compreender aqui, porque sempre final de semana eu tiro um tempinho para mim fazer um estudo em cima das aulas aqui que o irmão está passando. Não, tranquilo. Não, aderir à visão é outro nível, demora pra caramba. E o irmão tá certo de ser zeloso e não aderir, porque são muitas pontas soltas, são muitas coisas que a gente tem que ligar uma com a outra, entender, né? Você vê, uma aula que a gente dá, a gente deixa bastante ponta solta, e depois a gente vai lá, liga a outra ponta, mas você tem um diferencial que você já tem a visão da não perda de salvação, né? E quando a pessoa já tem essa visão de não perda de salvação, aí a gente só vai ter que trabalhar os textos onde eles dizem que é salvação e o irmão enxergar reino. Por isso que quem tem essa visão já tem uma facilidade de enxergar. Mas para a gente chegar lá na ponta, lá para o irmão falar, não, eu aderi a essa visão, é uma caminhada muito longa. Muito Então, longa. até a questão mesmo da perca de salvação, como eu conheci, né, o evangelho assim, a minha família ela foi praticamente doutrinada pelo sistema, né? Então a gente cresceu, eu mesmo fazia muito essa conjectura de salvação e obras. Depois, quando eu realmente fui pegar um tempo para ler a Bíblia, aí eu falei, não, peraí. Aí eu não consegui mais ter essa visão de que a salvação ela está imputa com as obras. Aí eu fiz essa divisão, aí eu compreendi que a salvação não se perde aí. Mas a maioria, né, das igrejas, eles pregam a questão da salvação ser imputa pelas obras. Perfeito, perfeito mesmo.
Falar alguma coisa, Janaína, para nós encerrar aí com a sua oração? Vai orar por nós hoje? Não, vocês que vai orar hoje por mim, que eu tô precisando de oração. Mas esse fardo pesado que a religião impõe nas pessoas é igual a irmã Luzia falou, né? Naquele dia, eles não vão escapar, não. Não vai. Porque esse fardo pesado, isso causa depressão, irmão Renato. Isso causa suicídio, almas indo para o inferno, entendeu? Por quê? Por causa desse fardo pesado que eles querem colocar sobre a vida das pessoas. Infelizmente, é triste, mas é verdade. Amém. Ô, irmã Luzia, quer orar por nós aí, minha irmã? Luzia tem uma oração, hein? Mulher de oração, hein? Vocês não conhecem, não, mas Luzia ora bem. Deus me livre. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, nesta noite, Pai, queremos te agradecer por essa rica e grandiosa oportunidade de poder aprender mais sobre Ti, de poder, ó Pai amado, nos reunir, ó Pai, com os irmãos, para cada vez mais, Senhor, entender sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, sobre aquilo, Senhor, ó Pai amado, que fomos chamados para fazer. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar com cada um dos irmãos, ó Pai, durante o dia, durante, Senhor, Ficou mudo para mim, gente. Para mim também tá mudo o áudio da Luzia. A hora que a irmã ia pegar no manto aí, ó. Queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus. Você acha, rapaz? A irmã tava orando e o celular dela deu pau. Tá repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus no poder. Uma Luzia. Fala com nós, pelo amor de Deus. Você sabe, irmãos, que eu estava uma vez numa aula dessa assim, virtual, e manifestou na filha da irmã, rapaz. Aí ela até caiu. Manifestou. Mas amém pela vida da irmã Luzia. Ela caiu lá, deve ter dado algum problema na internet dela. Quero agradecer a participação da irmã Cléo aí, que está quietinha aí, ela quase não fala, acho que ela é tímida, ela fica com vergonha de falar com nós. Bruno, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida também, irmã Janaína. Amém, Renato. Deus abençoe aí sua vida também. Na próxima aula aí nós estamos aí novamente. Vamos trazer Amém. Deus abençoe. Vamos trazer a constituição do reino aí para a gente entender e ver que não faz sentido ser reino e salvação a mesma coisa, amém? Deus abençoe sua vida e a vida de todos os irmãos aí. Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo agradecendo a irmã Luzia. Amém? Deus abençoe. Amém.